É uma honra poder assumir o que ficará a ser para o futuro um vínculo institucional à Academia de Marinha. Vínculo institucional, digo bem, já que, tal como há muito acontece noutras academias, é o órgão Presidente da República e não o seu temporário titular, o cumulado com essa prestigiante honra. Porque, de facto, de uma prestigiante honra falamos ao pensarmos numa academia dedicada ao mar, um dos traços impressivos da nossa identidade nacional e, ademais, instituição que constitui repositório de elevado apuro histórico, científico, artístico, educativo, económico e social. É este, pois, ensejo adequado para felicitar na pessoa do seu presidente o contributo cultural e cívico que tem assinalado o serviço constante da Academia de Marinha à nossa pátria comum. Por si só, ou em frutuoso diálogo com as demais congêneres, assinaladas pelos seus mais vetustos pergaminhos e nesta cerimónia tão dignamente representadas. Excelências, o mar esteve sempre presente na vida e na obra dos chefes de Estado portugueses. Lembremos a navegação ao serviço da conquista do território continental na primeira dinastia. Desde logo no recontro em Cabo Espichel, com Dom Afonso Henriques. E, em particular, a preocupação de monarcas como Dom Dinis, tradicionalmente tido a justo título por institucionalizador da nossa Armada. Mas evoquemos de modo particular a epopeia da travessia dos oceanos e da chegada a novos continentes, da mais próxima África às mais distantes Ásias, Américas, Oceanias, a que é uso associar um infante Dom Henrique, ou Dom Manuel I, ou sobretudo o Príncipe Perfeito. Mas para sermos fiéis à verdade, nessa infindável linhagem iniciada com a segunda dinastia, a regra seria a da visão marítima dos nossos reis e a exceção raríssima, a sua distância ou alheamento perante essa saga universal. Assim continuaria a ser em 700 e 800, durante e após o Pacto Colonial, e subsistiria até à viragem para 900. Vários dos nossos melhores, sendo mesmo conhecedores da teoria e da prática, como Dom Luís ou Dom Carlos, ou sobre ela legislando atentamente, como Dona Maria I, Dona Maria II ou Dom Pedro V. A tradição monárquica passou para a República, quer a primeira parlamentar, quer a autocrática, com dois almirantes, Canto e Castro e Américo Tomás, e um comandante Mendes Cabeçadas, para além de vários outros chefes de Estado afeitos ao estudo académico ou mais amplamente à mundividência oceânica dos nossos ancestros. Tão forte, aliás, foi essa componente na nossa orgânica político-administrativa que séculos vários existiu uma Secretaria de Estado, então equivalente a Ministério dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, mais tarde mesmo Ministério da Marinha e Ultramar, Ministério da Marinha e Colónias, Ministério da Marinha, Secretaria de Estado da Marinha e, de novo, Ministério da Marinha. A democracia de Abril tem oscilado neste domínio a nível governativo, mas vai fazendo o seu caminho a ideia-força de um desígnio marítimo nacional, servido algumas vezes por um Ministério do Mar, mas também e sempre por um poderoso Estado-Maior da Armada, que não deixou de celebrar há pouco mais de um mês os 700 anos dessa Armada,
invocando o nosso primeiro almirante, precisamente investido por Dom Dinis. E seria manifestamente injusto esquecer ou minimizar o apoio empolgado dos presidentes meus predecessores, todos eles, e em especial Mário Soares e Aníbal Cavaco Silva, à causa que nos une. Recuperar esta ligação secular, de todo o modo expressa no Comando Supremo das Forças Armadas, inerente ao munus presidencial, através da Academia de Marinha, é duplamente simbólico. Retrata um passado memorável e inspira um futuro promissor. Excelências, não basta, porém, reafirmar uma evidência nacional. Que por essência somos e seremos marítimos. Que a geopolítica para nós passa pelo mar. Quer na nossa configuração arquipelágica, quer na essencialidade dos nossos mares nostra, em particular o Atlântico e o Mediterrâneo. Que o nosso espaço marítimo sobreleva de longe o terrestre e alcança mesmo dimensão assinalável na Europa e no mundo, pertencendo como pertencemos aos 25 Estados com maior zona económica exclusiva do universo. Que os fundos sob jurisdição nacional poderão atingir mais de 3,8 milhões de quilómetros quadrados pela extensão da nossa plataforma continental. Que as áreas de responsabilidade nacional de busca e salvamento correspondem a 62 vezes o nosso território. Que 60% das trocas comerciais e 75% das importações chegam por mar, incluindo a totalidade do petróleo e 2/3 do gás natural. Que 90% dos turistas incluem nas suas estadas a faixa costeira, acompanhando o aumento do turismo de cruzeiro e o desenvolvimento da marinha de recreio. Que o Registro Internacional de Navios da Madeira é já o terceiro da União Europeia em navios e tonelagem. Que partilhamos a liderança da tecnologia eólica offshore flutuante. Mas mais importante ainda, que a nossa vocação cimeira de plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes é baseada na vivência marítima. Que a nossa luta pelos oceanos tem dominado a agenda externa de forma crescente nos últimos anos. Que temos como reconhecida por terceiros a nossa autoridade científica e técnica nesta área, fruto de muito labor de tempos sem fim. Que os oceanos são peça-chave nas nossas internacionalização e multilateralismo, isto é, projeção universal e posicionamento-chave em inúmeras instituições internacionais. Tudo o que fica dito é verdade. Nada do que se recorda importará, contudo, se não persistirmos em atuar de modo consistente, valorizando as nossas credenciais. Precisamos de levar muito mais longe a concretização dos trunfos geoestratégicos de que dispomos, mais próximos ou mais longínquos. Necessitamos de ainda maior empenhamento nas vertentes ecológicas, económicas, sociais e culturais dos oceanos. Antes do mais, temos de levar muito mais longe os trunfos geoestratégicos de que dispomos. No nosso conceito estratégico de defesa nacional, indissociável da nossa própria identidade e carecido de adicionais reflexões nestes tempos desafiantes, o mar tem sempre de ocupar posição central. Na educação, na formação, na pedagogia cívica, na assunção generalizada pelos portugueses e, em especial, pelas mais jovens gerações. Na atenção redobrada ao flanco sul da União Europeia e da Aliança Atlântica, ao Mediterrâneo, ao Próximo Oriente, ao Norte de África, inseparável da nossa secularmente vivida complementaridade euro-africana. Na visão do Atlântico como um só,
juntando o nosso indefetível transatlantismo do pós-Segunda Guerra à ligação entre África e América Latina, potenciando esse trunfo essencial, que naturalmente sobreleva o que é pontual ou conjuntural, chamado CPLP, ela própria em expansão contínua de observadores associados. No papel crucial das nossas Forças Armadas, quanto à Zona Económica Exclusiva, à Plataforma Continental, às missões mais diversas no Atlântico como no Mediterrâneo e, por extensão, noutras paragens. E nelas todas com acento tónico na Marinha, conjugado, é certo, com a Força Aérea e englobando por igual, as mais das vezes, o Exército. Na necessidade de, a esta luz, reequipar, reforçar meios, aprofundar relacionamentos externos, aditar áreas de investigação do espaço e dos oceanos, como as do Air Center e do Centro de Excelência. Portanto, de liderança de projetos alargados a partir do continente, da Madeira, em especial dos Açores, e na costa ocidental de África, como no Golfo da Guiné, redescobrindo ou refazendo virtualidades estratégicas para localizações ímpares e capacidades a revitalizar. Em rigor, esta reformulação atenta da política externa e de defesa já começou, fruto de condições objetivas e de percepção dos novos dados internacionais. Explica o nosso envolvimento acrescido em missões da NATO, da União Europeia, das Nações Unidas, assim como a preocupação de manter centros de responsabilidade e de decisão nessas organizações em território ou sob comando português. Encontramos-nos neste domínio muito além dos governos, das administrações públicas, das personalidades de cada momento. Estamos a dar expressão renovada a uma inquestionável constante da nossa definição como Estado e como nação. Dirão alguns mais distraídos que esta visão é ou deve ser sobretudo de política externa, mesmo no enfoque relacionado com a defesa nacional. Nada de mais errado porque tacanho de horizontes. Do que se trata é de uma visão nacional, que integra a política externa e a política interna. Visão tão vasta quanto deve ser a defesa nacional, que há muito deixou de se cingir à componente estritamente militar, para envolver a demografia, a educação, a saúde, a segurança social, a economia, as finanças, as infraestruturas, a segurança, a justiça e a cultura. Digo bem cultura, que visões nacionais sem valores são vazios existenciais. Claro que política externa e de defesa nacional, sem busca de excelência diplomática e militar, é proclamação sem efetividade. Só que nós temos a felicidade de contar com diplomacia de elite e de desde sempre e para sempre estarmos certos da ilimitada capacidade de afirmação das nossas Forças Armadas, resistentes às mudanças de regime, de sistema político, de contextos estratégicos externos, de vicissitudes internas. Diplomacia e Forças Armadas bem merecem que os portugueses compreendam melhor a sua inestimável missão, entendendo que há realidades estruturais, identitárias, que nenhum modismo, populismo, conjunturalismo pode ou deve esquecer ou minimizar. Também esta é uma dimensão cultural, de cultura cívica, de uma visão de Portugal. A tal visão que nos tem acompanhado ao longo da nossa história e na qual, e para a qual, o mar é uma peça nuclear. Assim nos constituímos Estado-nação. Assim nos convertemos em império.
Assim continuamos a ser na era pós-imperial e pós-colonial, sem ilusões ou devaneios neo-imperialistas, neocolonialistas, nem complexos ex-imperiais ou ex-coloniais. O que fazemos de bom não o esquecemos. O que fazemos de mal não o apagamos. Assumimos ambos plenamente, sabendo que um justifica júbilo, outra responsabilidade. Nenhum deles implica reescrever a história da frente para trás, como não se satisfaz com as escritas autojustificativas da história de trás para a frente. Hoje, a nossa visão estratégica global, que abarca o mar, supõe também acrescido empenhamento nas frentes ecológicas, económicas, sociais e culturais dos oceanos. Domínio em que há muito entre nós surgiu e cresce a pesquisa e o desenvolvimento, mas em que o passo tem de ser estugado. Na sensibilidade à crise ecológica, para que contribuímos? Muitas vezes, sem disso, termos plena compreensão. Com a urbanização acelerada das zonas costeiras, a destruição dos hábitats pré-existentes, a poluição por resíduos orgânicos e químicos, a dilapidação da biomassa piscícola, a emissão de gases perigosos como o metano e os de efeito de estufa. Na percepção da interdependência entre economia azul e prevenção de desastres ambientais, de extinção de espécies emblemáticas, dos recifes de coral, das zonas lagunares, sapais, mangais e pradarias marítimas. No entendimento que o problema, sendo global, é nosso e que economia e ambiente, prevenção e conservação, estudo e agilidade na atuação constituem faces de uma mesma moeda. Na potenciação da nossa biodiversidade marinha, sem paralelo na Europa, essencial para as indústrias da biotecnologia, em que os biotas, sua matéria-prima, proliferam nos múltiplos ecossistemas do nosso universo. Na posição-chave dos nossos portos, fundamental para as indústrias portuária e de reparação naval, repensada e reestruturada, com a ambição de ultrapassar os 100 milhões de toneladas já em 2018 e de colocar Sines na lista dos principais 50 portos do mundo. Na reemergência da indústria dos transportes marítimos, como na aceleração do crescimento das indústrias de transformação de pescado, para além da fasquia atual dos cerca de 17% das exportações agroalimentares. No apoio à aquacultura, área com futuro, ainda há escassos anos, insuspeitada entre nós. São inúmeras frentes que exigem mais do que uma coordenação vaga ou cíclica. Antes requerem total integração estratégica e orgânico-funcional, por muito complexa que possa ser, nomeadamente entre o ramo das Forças Armadas e mesmo as Forças Armadas como um todo e outras forças militares de segurança, e o Departamento Governativo que encabeça tão exigente responsabilidade nacional. Excelências, havendo um consenso natural em torno da estratégia nacional quanto ao mar, só nos falta o mais importante: explicitá-la e fazê-la partilhar permanentemente com os portugueses, transformá-la em realidade viva e conferir-lhe a urgência das escolhas inadiáveis. Fazê-la partilhar pelos portugueses. Sei o que será sempre uma prioridade não assumida por quantos decidem pleitos eleitorais, optam quanto aos novos governantes e, sobretudo, podem transformar uma evidência de minorias em realidade vivida pelo todo nacional. Conferir a essa realidade viva um cunho de urgência, próprio das escolhas inadiáveis. Não que tema que deixemos de prosseguir o mesmo caminho, visando alcançar os mesmos objetivos. Temo, sim, que também desta feita
partamos um pouco tarde demais e desaproveitemos ensejos únicos, deixando a outros a primazia onde ela deveria ser nossa. A geopolítica, como a economia ou a ecologia, não conhecem vazios. Haverá sempre quem preencha a lacuna criada por outra. É tempo de não perdermos tempo. Esta Academia, pela autoridade do seu saber, da sua experiência, da sua cosmovisão, do seu património estudado e publicado, pode e deve, conjuntamente com as suas pares, encabeçar este empreendimento nacional. Assim sendo, eis uma razão mais de tomo para que o Presidente de Honra lhe agradeça em nome de Portugal.